Meu cliente tem várias contribuições menores que um salário mínimo. O que eu posso fazer? Olá, meu nome é Lidy Megali, advogada previdenciarista, e eu venho aqui hoje te ensinar o que você pode fazer quando você se depara com aquele indicador PREC menor min, que significa que aquela contribuição é inferior a um salário mínimo. Depois da reforma, contribuições desse tipo, elas não são utilizadas nem para manutenção de qualidade de segurado, nem para carência, nem para cálculo de benefício e muito menos para tempo de contribuição. Então é como se elas fossem jogadas fora. Então a emenda ela trouxe opções em que o segurado pode ter para que essas contribuições sejam aproveitadas. E quais são elas? Complementação, agrupamento e utilização de valor excedente. Vou te explicar cada uma delas, mas antes eu venho te pedir para curtir e compartilhar esse vídeo, que além de ajudar a gente, você também ajuda a alcançar o máximo de pessoas a terem noção dos seus direitos e também auxiliar advogados previdenciaristas. Então vamos lá. Primeira complementação. Complementação, complementar o valor. Então o segurado ele vai emitir uma guia DARF e vai pagar o valor que falta para chegar num salário mínimo. Essa contribuição ela vai ter um cálculo diferente de acordo com o tipo de contribuinte. Então, se é um contribuinte individual ou facultativo, a alíquota para o cálculo vai ser de 20% do salário mínimo. No caso de um empregado CLT, um trabalhador avulso ou um empregado doméstico, a alíquota é de 7,5%. Esse tipo de solução, ela é boa porque não perde tempo de contribuição. Então, vai fazer o pagamento desse valor excedente com as devidas correções e de acordo com o salário mínimo vigente na época da contribuição menor. Agrupamento. O que é o agrupamento? Contribuições do mesmo ano que foram feitas menores que o mínimo, elas podem ser agrupadas para que chegue até o valor do salário mínimo e que assim possa ser computada para algum tipo de benefício. Nesse caso, quando há o agrupamento, o segurado perde algum tempo de contribuição. Então, por exemplo, se precisou agrupar 3 contribuições, no fim, que onde ele poderia ter 3, ele passa a ter somente uma, que é a que no final ficou como agrupada. Então tem que ficar atento, porque às vezes não vale a pena. Esse tipo de serviço, ele foi trazido pela emenda 103. Então, para contribuições anteriores à reforma, ele não pode ser utilizado, beleza? E por fim, nós temos a utilização de valor excedente, que é o quê? No mesmo ano vigente, você teve algumas contribuições menores que o mínimo, mas também teve outras que foram maiores, independente do valor. Pode ser solicitado para que esses valores excedentes sejam utilizados para complementar esses valores das outras contribuições e que elas cheguem até um salário mínimo. A vantagem é que não vai precisar desembolsar nenhum dinheiro e que vai poder aproveitar o tempo de contribuição certinho de cada uma delas. Esse serviço também ele só pode ser utilizado para contribuições posteriores à emenda 103, tá? Agora eu vou trazer algumas considerações. Se essa contribuição menor que o mínimo, ela foi feita antes da reforma, para que ela seja complementada, que é a opção que nos resta, precisa ser solicitado no 135 ou numa agência presencial. Não é possível diretamente fazer essa solicitação no sistema. Já as contribuições posteriores à reforma da Previdência, você pode solicitar já numa partezinha que tem ajustes ao salário mínimo, emenda 103, e que você consegue tanto a complementação, agrupamento ou utilização de valor excedente. E a pergunta que fica, qual que vale mais a pena? Isso aí só num planejamento previdenciário que você vai saber, porque você vai analisar especificamente o caso do seu cliente, as expectativas, o que ele pode ou não investir. E aí, você sabia disso? Conta aqui pra gente! E se você quiser ficar fera na prática previdenciária, vem com a gente pro Clube dos Ninjas da Prática Previdenciária. Tchauzinho!